Oi, pessoal, tudo bem? Começando o Pod Silo. Esse eu posso dizer que é mais um programa muito especial, eu tenho certeza também que você vai gostar. Ele é um dos grandes treinadores, especialista em acessos daqueles times que sonham em voltar para a elite, e ele fez isso várias vezes e deve fazer mais ainda. É um amigo que a bola me deu, Augusto Sérgio Ferreira. Augusto Ferreira, de grandes oportunidades, de grandes entrevistas, um grande amigo. Guto, é um prazer recebê-lo aqui no Pod Silo. Tudo bem? Tudo bem, Nivaldo. Acho que o prazer é meu, né? Podendo estar aqui contigo para bater papo de futebol. E você falou Augusto Sérgio Ferreira, acho que eu não sou chamado por esse nome desde que a minha mãe se foi. Talvez nos últimos dias dela era só ela que me chamava. Se falar esse nome, ninguém sabe, não. É verdade, é verdade. Esse Guto Ferreira é um nome bastante forte no futebol. E você começou como estudante de educação física para entrar nessa área. Como é que foi? Você nasceu em Piracicaba, se formou onde, Guto? Eu me formei na Unimep, né, em 1985, mas a minha história no futebol começa um pouco antes, dentro do Colégio Salesiano Dom Bosco, e sou eternamente grato aos salesianos. Fui bolsista nos salesianos por 7 anos, né? E dentro dos salesianos existe um projeto chamado Oratório Festivo. As crianças em volta do colégio, em determinado horário, em dias da semana, o colégio é aberto para que eles façam uso das dependências, jogar futebol, tem sala de jogos, né? E após tem a catequese. E assim eu comecei a frequentar ali, e assim, frequentando ali, eu ganhei uma bolsa de estudo. E quando chegou um determinado momento, no início, quando eu era mais criança, né? Já jogava futebol, o que chamava atenção, campo gramado da melhor qualidade, uniformes da melhor qualidade. E aí eu vou crescendo, e o padre que comandava toda essa situação vai embora, e vem um outro que não entendia nada de futebol, jovem, mas era um cara que delegava para os jovens fazer a coisa andar. Nos preparou, o primeiro nos preparou, e o segundo deu o espaço. Então teve lideranças que foram cuidar da catequese, outros foram cuidar da missa de domingo, outros foram cuidar do grupo de teatro, e o Guto Ferreira foi cuidar do time de futebol. Então, com 16 anos, eu jogava no time de 16, 17 e dirigia o time de 12 e 13. E assim eu comecei. Eu joguei até o último ano de infantil de lateral esquerdo. Depois quis jogar mais na frente. Eu fui jogar de ponta esquerda. Legal. E essa ideia de comandar o time dos meninos lá de 11, 12 anos? Então, eu gostava muito, filho de operário, né? O futebol dentro da minha casa. Eu perdi meu avô com 8 anos de idade, mas meu avô foi goleiro do 15 Piracicaba. Está na história do 15 como campeão, primeiro título de acesso do 15, campeão do interior, em 1931, ainda na fase amadora do 15, ele era o goleiro titular. E o meu bisavô, junto com alguns tios-avós, construíram a primeira arquibancada. Caramba. Em Piracicaba. Eles eram carpinteiros, no antigo, que hoje não existe mais, Roberto Gomes Pedrosa. Então, quando criança, a gente foi estimulado, principalmente pelo meu avô. Meu avô me levou a primeira vez no estádio com 6 para 7 anos de idade. E depois, ele faleceu, não tinha com quem ir. Às vezes eu passava a catraca, entrava com alguém, às vezes eu ia vender sorvete, ganhava um dinheiro, assistia o jogo de graça, e depois eu virei gandula. Fui gandula em Piracicaba também.
E gostava, a minha vida era esporte, não era 24 horas porque precisava dormir e estudar, né? Mas o horário livre estava envolvido no esporte. E os pais faziam o quê? Meu pai, eletricista de manutenção, e minha mãe, costureira. Caramba, que legal. E aí fomos estudar educação física também, né? Mas aí eu comecei, né? Foram 2 anos cuidando do time, do colégio ali, né? Do oratório festivo. Metia o saco de roupa nas costas e mais 16, 18 moleque. Entrava nos ônibus de circulares, né? E Uma bola dentro daquele saco de trigo, sabe aquele saco? Sei. Só que já estava lavado, né? E ia embora, jogar pelos campos da cidade. Uma vez, semana sim, semana não, uma vez por semana tinha o campo do colégio para jogar. Então marcava jogo contra outros e tal. E assim foi que eu comecei. Aí fui estudar educação física e depois, de formado, fui trabalhar na prefeitura de Piracicaba, trabalhava na Secretaria de Educação, e o Celso Nazareno Spadotti, o Celinho. Celinho foi treinador na base do Juventus, na base do União São João de Araras, Irati, Ponte Preta, Guarani, entre outros clubes. O Celinho começou o projeto do Sub-13 do 15 Piracicaba e começou o Sub-13 no bairro que eu era professor da creche. Então eu saía 2 vezes por semana às 4 da tarde da creche, atravessava o muro e ia ser preparador físico do Sub-13 do 15. E aí começou. Dali, em determinado momento, eu transitei para treinador e aí minha carreira seguiu. Quando que você imaginou que você seria treinador? Ou percebeu, olha, esse é o meu caminho? Então, inicialmente eu nem queria ser treinador. A minha busca era como preparador físico. E aí tem uma outra pessoa influente, também já não está entre nós, o Carlos Alberto Totti, que era diretor da base do 15 nessa época, e em determinado momento ele falou: ou você pega como treinador ou vou te mandar embora. Porque o que acontecia? Não ficava muita gente no juvenil. Eram treinadores locais e da várzea, sem muita disciplina. O treinador saía, eu pegava como treinador, o time melhorava. Só que eu não queria ser treinador. Aí ele contratava, ficava forçando para ele contratar um. Ele contratava o cara, o time caía de produção, porque boa parte dos treinamentos tinha que passar para o outro e as coisas não andavam. Aí chegou uma hora, ele me deu checkmate. Ali eu comecei. E as coisas começaram a acontecer, os resultados começaram a vir com o 15 Piracicaba. 92, 93, 94, né? 92 já de cara, nós somos campeões da Copa São Paulo Juvenil aqui, em cima do Palmeiras, tendo eliminado na fase de grupo São Paulo e na semifinal o Corinthians. Pouca coisa. Com o 15 Piracicaba. Fomos terceiro em 94, fomos terceiro no Paulista de Juniores, e 92, 93 eu também fiz os aspirantes e nós somos vice-campeões, terceiro lugar no aspirante. Inclusive a semifinal contra o São Paulo uma vez aqui, com o Morumbi lotado, né? Aquele time do Márcio Araújo que tinha Pavão, Cláudio Moura, Elivelto, Jameli, entre outros. Nós perdemos o primeiro jogo de 1-0 e empatamos o segundo jogo 0-0. E você virou treinador principal no Internacional. O treinador sofre muito? Demais. Na realidade, além do trabalho e da responsabilidade, né, ele carrega uma pressão que muitas vezes nem é dele. Porque ele é o líder, né? Ele é o líder. Só que muitas ações da sua liderança necessitam, em muitos momentos, de apoio, de respaldo. E muitas e muitas vezes esse respaldo não acontece. Ele está sozinho e ele tem que segurar o barco. Então, se o resultado vem, é um tipo de situação, e se o resultado não vem, é outro tipo de situação. E, infelizmente, a cultura do futebol
Ninguém fala para você plantar qualquer planta que seja, precisa de um tempo, regando, adubando o solo, né, para florescer e me dar resultado, né, dar os frutos, né? Futebol é a mesma coisa, só que esse tempo não existe no futebol, né? Muitas e muitas vezes eu assumi o time na segunda para estrear na terça, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos de treino só para dar um ajuste na equipe. E eu sou cobrado no dia seguinte como se eu tivesse há 2 anos, 3 anos com a equipe. Essa é a realidade da cultura do futebol. Como é que é lidar com isso para você? Eu acho que já teve momentos piores, né? Com o tempo você vai se acostumando. Mas sempre quando o resultado não vem, vem a frustração. Porque até onde eu poderia ter feito melhor? E é difícil você julgar situações que não estão no seu controle. Então, quando você tem uma cabeça feita que você fez tudo o que era possível, se não andou, não foi por incapacidade, né? E muitas vezes um vem na tua frente e o estágio que você deixou acaba favorecendo ele, né? Porque o trabalho nunca é feito por um só, né? Muitos erros do primeiro, né, auxiliam no segundo e auxiliam no terceiro e assim vai. Entendi. O que dá para dizer em termos de revelação? Você trabalhou no São Paulo, no Inter, que são times gigantes. Quais jogadores que você enxergou ali que viraram e imagino que isso dê uma satisfação? Dá bastante. Eu não posso dizer nunca eu revelei. Claro, né? mas você porque nunca foi o trabalho de um só. Claro, veio da base desde o garotinho. Eu posso dizer, eu participei da formação dele. Então aí eu posso dizer. Então no São Paulo, por exemplo, na categoria juvenil, eu trabalhei com o Fábio Simplício, eu trabalhei com o Gianardi, eu trabalhei com o Edu Schmidt, Fábio Aurélio, né? Depois Arisson, Fabiano, né? O Marco Antônio, Carlinhos. Acabei dirigindo de forma interina em alguns momentos. França, Rony, Álvaro, Marco Aurélio, quem mais? Até o Fábio Melo, e entre outros, Edmilson, né? Porque o Dario Pereira muitas vezes tinha algum tipo de missão para a equipe profissional, era obrigado a sair. Eu, na condição de treinador juvenil de São Paulo, subia para fazer um ou outro jogo ali. Ou ele ia para uma competição importante e o Campeonato Paulista não parava e eu que ia dirigir aquela equipe. Contribuir de alguma forma. Responsável? Não. Claro. Né? Talvez responsável pela minha equipe, a equipe do Dario, tentando auxiliar de alguma maneira. Aí no Inter, eu trabalhei com o Lúcio, Diogo Rincon, Fábio Pinto, quem mais? Fábio Rockenbach, enfim, muitos ali. É bastante gente, né? Diogo Rincon, Manuel, que acabou tendo destaque mais fora do que aqui. Alguns nomes aí que tiveram destaque. Me corrija se eu estiver errado. Você tem 4 acessos da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro? Sim, um acesso da D para C, no Mogi, e participei da campanha de 2 acessos em Portugal. Caramba! Como é que você se especializou em acessos aí? Cara. Não é coincidência isso, né? Não sei dizer, cara. Eu acho que a gente foi desenvolvendo o trabalho e o trabalho acabou engrenando, mas participei de várias campanhas também que, por exemplo, eu cheguei numa condição ruim da Chapecoense em 2015 e consegui impedir o descenso. Isso é quase um acesso? Eu acho que sim, cara.
E tem outros tantos que a gente fez também. 2012, a Ponte. Mas a Ponte não estava em situação tão ruim. O Kleina saiu para o Palmeiras e a gente deu sequência e conseguiu manter a equipe tranquila dentro da divisão. Que mais? Fizemos campanhas também bem lineares na continuidade da Chape até sair para o Bahia. A gente estava em 8º lugar no Brasileiro. Começamos muito bem o Brasileiro no Bahia e saímos para o Inter. O Ceará, fizemos a melhor campanha da história de pontos corridos do Ceará, em 11º lugar, com 52 pontos. Aí, no ano seguinte, o Thiago Nunes pegou no meio, a gente estava em 8º quando a gente foi demitido, terminou em 11º também, mas com 51 pontos. E digamos assim que 70% da campanha fomos nós que conduzimos. Foi lá no Ceará que fizeram o boneco? O boneco. Foi ali aquela relação, uma relação mais carinhosa que você teve em termos de relacionamento? Eu acho que no Nordeste em geral. Eu acho que os 3 clubes do Nordeste, cada um com algum tipo de carinho diferente. Eu fui acarinhado de alguma maneira e eu tive resultado. O apelido Gordiola é impulsionado no Bahia, né? E aí o departamento de marketing do Bahia cria um personagem, porque inicialmente o Gordiola era um personagem dos Simpsons. Eles usavam a figura dos Simpsons. Aí o Bahia cria. E depois um cartunista do Ceará, não sei dizer, não me recordo o nome, acaba criando um outro lá no Ceará, né? Acho que do Globo, do Globo.com, não me lembro agora. Mas lá eu acho que eles utilizaram de uma maneira mais intensa a imagem do Gordiola, que foi o boneco, que foi me usar como modelo da apresentação dos uniformes, enfim. Talvez isso. O próprio esporte, a gente tem uma relação de muito carinho, o torcedor sempre que me encontra tem um carinho muito grande, enfim. Eu acho que o resultado que aconteceu dentro de campo, ele é manifestado pelo torcedor quando nos encontra. Legal. Essa história do boneco, eu lembro que a gente conversou pela TV Bandeirantes, a gente conversou. É inusitado, né? Porque a gente sabe como, abrimos a entrevista falando de como a longevidade do treinador é muito pequena, né? E você teve um período, tanto que deu para desenvolver esse trabalho de marketing ali no Ceará, ali eu cheguei a ter o rótulo, né, de treinador mais longevo do futebol brasileiro. E foi quanto tempo? 18 meses. Caramba! E uma coisa, né? Não é bem um boneco, né? É um travesseiro de arquibancada, né? Tipo uma almofada de arquibancada que foi transformada em boneco. Você tem uma? Tem. Tem, né? A esposa aguarda. Aguarda, né? Lógico, tem que ter muito carinho, né? Com certeza. Ô Guto, como é que você vê a história do Fortaleza? Você não trabalhou lá? Não, no Fortaleza não. O Vojvoda hoje, ele tem acho que mais de 3 anos no clube, né? Que é um ponto fora da curva, né? Acho que são poucos, o Abel no Palmeiras e ele lá. Qual o segredo? O Ceará parecia que estava equilibrado com o Fortaleza e de repente a coisa ficou diferente. Como é que você avalia? Então, o Fortaleza, quando eu vou o Rogério estava soberano. E um dos grandes impulsos do Fortaleza passa pelas mãos do Rogério, né? O Rogério tira o Fortaleza do estágio e coloca de um degrau e coloca num degrau bastante acima. No quesito futebol dentro de campo. Fora de campo,
O Marcelo Paes, o presidente, sempre teve em movimentos muito inteligentes, né? E foi se criando dentro do Fortaleza departamentos. Agora, eu não convivi ali dentro para saber até onde o Rogério foi o mentor disso, né? Mas o que eu posso dizer é que o Fortaleza foi se encorpando dentro do futebol, né? E o Marcelo é um cara que nunca parou de buscar uma realidade cada vez maior para o Fortaleza. Na saída do Rogério, houveram alguns resultados adversos, mas talvez fosse porque havia um certo desequilíbrio ainda no plantel. E aí, em 2021, eles conseguem fazer muitas contratações e meio que com a chegada do Vojvoda eles acabam encaixando a equipe. E um dos pilares do crescimento dessa equipe, e eu vou te falar um negócio, o Fortaleza, ele cresceu, ele se estruturou, mas dentro de campo, eu tenho minhas dúvidas se ele ainda jogou o futebol que ele jogou em 2021. Porque o time de 2021... Do Rogério? Não. Já do Vojvoda. Já do Vojvoda. Ele deu uma liga que eles andaram quase o campeonato todo entre segunda, terceira posição e no máximo sexta posição. E eles terminam, se eu não estiver errado, em quarto ou quinto, não me lembro exatamente. E foi o grande salto. E eles tinham alguns jogadores que um deles, que era pilar, é o Ederson, que hoje está na seleção. O Ederson jogou demais aquele ano. Ele consegue estruturar bem a zaga, né? Passa a jogar com 3 zagueiros, com mobilidades muito grandes dentro da equipe. E após esse grande resultado, ele conduz o Fortaleza a primeira vez, se eu não estiver errado, a Libertadores. Foi quarto em 2021. Quarto, né? Então, conduz a Libertadores e aí ele ganha um respeito. E aí começa a aparecer grandes clubes querendo o trabalho dele. E ele não sai. Ele permanece ali dentro. Então isso vai trazendo para a relação com o torcedor uma proximidade muito grande, de respeito entre ambos, né? E aí há uma queda, porque é a primeira vez que o Fortaleza participa da Libertadores e o Fortaleza começa muito mal, o brasileiro. E mesmo assim o Marcelo segura ele. E aí quando acaba a Libertadores, que ele não consegue evoluir, que ele só tem um campeonato, ele vira de novo e, se eu não me engano, acaba se classificando para a Sul-Americana ainda. Porque o grupo era muito bom, só que ele já tinha perdido 2 peças muito importantes. E até em 2022, num podcast, me questionam, né, sobre o time do Fortaleza e eu falo que ele ainda não tinha engrenado, eu falo que ele teria que rever um pouco o sistema, o modelo de jogo, porque ele não estava encontrando as peças para reequilibrar. E isso acontece e ele reequilibra e decola, né? Que foi com a chegada do Caio Alexandre, se não me engano, do Sacha, né? Sacha e acho que na frente, acho que o Moisés, eu não me lembro exatamente que... E isso vai fortalecendo. E ele continua recebendo propostas, pelo menos sondagem de outros clubes, mas nunca ele manifestou o interesse de sair. E isso foi fortalecendo e foi conduzindo ele a esse estágio de respeito, de identidade com o clube e com o torcedor. Você já teve situação assim que você estava bem no clube e de repente uma proposta... Já, eu estou falando. Isso, como é que você vê hoje? Então, eu já tive situações que eu, graças a Deus, eu fui
e tem outras que eu me arrependo de ter ido. Não vou dizer me arrependo de ter ido, Claro. não. Mas talvez, se eu tivesse ficado dentro daquele clube, eu estaria ainda mais respeitado. Não que eu não seja, eu sou muito respeitado dentro desse clube. E já tive momentos que eu agi em prol de continuidade e um mês depois, desculpe a palavra chola, tomei o pé na bunda. Né? Qual foi Duas vezes aconteceu. Aconteceu em 15, na Ponte. Né? Eu tinha uma proposta do exterior, do mundo árabe, e acabei ficando, e um mês depois fui demitido. E em 2020 no Sport. Né? Em janeiro eu recebi uma proposta de um grande clube, hoje grande clube, um clube que estava em ascensão dentro do Brasil, e de uma grande empresa por trás, e acabei um mês depois, não recebi os jogadores que precisava para a Série A e acabei sendo demitido do Sport. Então, né? E aquela que bateu aquele pontinho de arrependimento que você passou direto aí, qual foi aquela que você falou? Pô, Não é poderia nem ter arrependimento, ficado. cara. Eu vivia um momento espetacular no Bahia. Eu saio do Bahia para o Inter e o convite do Inter carregava um sentimento muito grande, porque eu tinha vivido 12 anos dentro do Internacional em 2 passagens. E aquele era o pior momento da história de um clube, que eu tinha muitos amigos, eu tinha uma identificação muito grande por tudo que eu tinha vivido ali dentro. E fui, então, é um momento de orgulho ser convidado no pior momento do clube para ser o responsável por recolocar a equipe na primeira divisão. E isso pesou demais, esse sentimento pesou demais. Né? E eu saio, eu consigo, depois de um início bastante difícil, foram quase 2 meses ali, que as coisas não andavam do jeito que, né? Não engrenavam, aí engrenou, nós fizemos 10 vitórias seguidas. Porque tem pressão também, né? E eu não sei, tem situações que fica difícil de você avaliar pela razão se você não olhar a situação macro. Porque não é coisa só do resultado e do futebol. Tem interesses externos por trás, interesses políticos, que acabam manipulando o clube como um todo. Né? Muitas vezes manipulando situações que às vezes a mídia traz, dá uma amplitude para essa notícia de tal maneira que influencia todo o resto. Né? Então são situações que nós que estamos ali dentro temos que saber o que realmente está acontecendo para a gente se manter dentro Daquele norte. do nosso foco e daquilo que a gente acredita. Senão nós começamos a andar em círculo, aí não vai a lugar nenhum. Eu vejo o Santos hoje começou bem o Fábio Carille lá com o mesmo time, deu uma derrapada agora no campeonato da Série B. Eu imagino que seja uma pressão que também não, talvez não seja só do campo, né? Então, mas aí quando a gente fala de uma derrapada, a gente está avaliando uma situação de uma maneira muito macro, assim, muito. A gente não está avaliando o todo, muito só num ponto. Focado no resultado. Só focado no resultado. Agora, o que levou a esse resultado? É essa a questão. Então, o Santos teve alguns problemas de ordem física de jogadores importantes. O goleiro saiu e não ganhou mais. Né? E tem outras questões ali, tem jogadores, o Guilherme agora está voltando, mas o Guilherme ficou bastante tempo fora, tiveram vários jogadores que ficaram de fora. Sim. E isso influencia direto, porque o jogador, quando ele fica fora um tempo grande, ele perde aquela sequência, aquele ritmo, baixa nível de confiança, uma série de coisas. Ele vem aqui atrás, na fila, até ele chegar de novo onde ele estava, demanda tempo.
Só que a imprensa vê e o torcedor vê o cara em campo. Exatamente, acho que ele vai dar aquele mesmo resultado. Se ele fica 10, 15 dias, possibilita ele mais rapidamente, né, Claro. voltar a ter o desempenho. Agora, se ele fica muito tempo, fica 20, 30 dias, é um mês de férias. Se um mês de férias o cara não volta a jogar o que ele sabe de forma imediata e pegando equipes que estão no mesmo barco deles, embora hoje os estaduais, por exemplo, São Paulo não acontece porque todo mundo, tem muita gente na primeira divisão e muita gente na Série B, e o que acontece? O nível da competição, em termos de aspecto físico, está muito parelho. Mas nos outros estados, os times começam final de novembro e início de dezembro. Eles estão 40, 50 dias na frente dos grandes que participam de Série A e B. E isso, num primeiro estágio, faz toda a diferença. Porque os caras estão preparados para correr na intensidade 10 e o teu time está preparado para correr na intensidade 4, 5. Então, eles provocam o teu erro. Eles erram bastante, mas provocam o teu erro. E o jogo nivela. E você cansa mais rápido, porque eles correm mais. E aí o tempo vai jogando. Daqui a pouco, final de um mês, já é outra história. Quando chega o final de 2 meses, já é outra história, que está chegando ao final do estadual. Só que determinados times conseguem se manter em alta ainda assim. E você, dependendo de como você chegou até ali, você carrega toda uma pressão do time não ter conseguido jogar no ritmo bom que o torcedor gostaria. Entendi. E aí é avaliado que o jogo está ruim, que o time não vai andar. E não é bem isso. É muita coisa, né? E tem o mental em cima disso. Essa, né? Acho que é uma parte muito pesada também. Demais. O treinador, ele tem que ser mais gestor ou mais campo? A parte técnica, tática, ele tem que ser melhor em quê? Em tudo. O que pesa mais? Não tem mais. Não tem? Tudo tem seu peso. Se você não for um bom gestor, tiver um bom trabalho de campo, você carece de que alguém lidere no teu lugar, ou então você vai criar situações de convivência que vão atrapalhar o processo. E se você for um bom gestor, você carece de ter um time de qualidade na tua mão que compense que essa qualidade acabe provocando vista grossa no torcedor, porque a qualidade deles acaba se impondo contra os adversários e aí o trabalho de campo acaba não sendo tão importante. Mas vai chegar um momento, um nível lá na reta final, que aí aquilo vai fazer falta. Ô Guto, você dirigiu quantos clubes até hoje? Ou você não fez essa conta? Eu não parei para pensar. Não parou para pensar. Né? Não parei para pensar. É muito difícil comandar grupo. Cara, eu costumo brincar, né? Fácil não é, porque se fosse fácil qualquer um fazia. Né? E fazia com sucesso. Mas as pessoas falam... isso aí é... Cara, se houver respeito e você conseguir fazer com que eles acreditem na tua ideia, acreditem naquilo que você está passando, faça eles entender que você não está ali para o mal deles, muito pelo contrário, para ajudá-los, porque quem são os grandes protagonistas são eles, não somos nós. Nós estamos ali porque tem que ter alguém que organize, né? Que faça todo mundo pensar para o mesmo lado, mas quem decide, quem são as grandes estrelas são eles. Então, se você conseguir, exatamente, se você conseguir ter isso, o resto é muito fácil. Mas tem um jogador... Respeito gera respeito. Então, mas tem um jogador mala, tem um jogador chato, tem um jogador que arruma confusão, tem... Como é que é lidar com isso, cara? Isso aí... Você já teve muita pedrinha nos sapatos? Tem. Aí é o jogo de interesses. A primeira coisa para o futebol poder andar
de uma maneira qualificada, é não ter uma equipe, né? Tem que ter uma equipe na essência. Então, todo mundo tem que colocar o nós acima do eu, né? O meu objetivo pessoal, ele tem que estar diretamente integrado dentro do objetivo do clube. O mais importante é o nós, é o clube, é a equipe. Então, se o meu objetivo, a realização do meu objetivo impulsiona o clube e não atrapalha o processo, esse é o caminho. Teve time que você falou, olha, esse time pode chegar, mas por conta dessa vaidade... Teve. E dos mais variados tipos de problemas pessoais. Às vezes problemas extracampo que nada tem a ver com futebol. Em Portugal, num clube que eu passei, tinha problemas de relacionamento de jogadores internamente que tinha a ver com a vida pessoal dos caras fora, com problema de mulher e outras coisas. Interferia dentro do campo. E aí o treinador, como é que faz? Ou ele corta o pescoço, porque ali não vai resolver. Não vai resolver. Se chegou àquele ponto, não vai se resolver. O máximo que ele pode fazer é botar os dois frente a frente e organizar uma trégua em prol do clube. Se não for respeitada essa trégua, não tem o que fazer. E ali o quê? Um gostou da namorada do outro? Mais ou menos isso. Da namorada, entre aspas. E assim vai. E conseguiu o acordo ou não? Não teve jeito. Estava no final já da temporada e para a temporada seguinte os caras ficaram fora. Não tem jeito. O que é que falta para você ter chance num grande clube do eixo Rio-São Paulo? Sei, cara. Talvez oportunidade. Não sei dizer. Isso aí, muitas vezes, a gente debate em casa o que pode ter sido, né? Preparado, eu me sinto, né? E acho que tenho condições de tocar ficha por N resultados que a gente fez. Eu acho que eu só vou saber a hora que eu tiver a oportunidade. Às vezes acontece de, por um motivo ou por outro, um momento, alguns até com menos resultado que a gente acaba tendo oportunidade. E que bom para eles, Eu acho que o que tiver que ser meu, daqui a pouco vai aparecer. Claro. O importante é eu estar preparado para esse momento. Tá certo. Com relação a treinadores estrangeiros, virou uma febre no futebol brasileiro. Eu acho que independentemente da nacionalidade, se o cara tem capacidade, tem que trabalhar. Mas eu vejo muitos bons treinadores, e eu estou aqui diante, não é porque estou na sua presença, que não estão trabalhando e está cheio de gente vindo de fora e trabalhando. Como é que você vê a influência dos estrangeiros no futebol brasileiro? Bom, eu vou dar a resposta básica que eu já dei em outros momentos. Primeiro que eu acho que essa situação da globalização, da entrada dos estrangeiros tem tudo a ver com a globalização, né? E assim como a gente traz jogadores estrangeiros cada vez mais para cá, né? E muitos treinadores já a vida toda os brasileiros saíram para fora, os jogadores saíram para fora, é a globalização. Algumas coisas importantes é que muitas vezes, não posso generalizar, mas algumas partes da mídia, elas rotulam por nacionalidade. Esse é estrangeiro, então ele é bom. Esse é brasileiro, então ele não é tão bom. E eu acho que, assim como tem grandes treinadores estrangeiros, tem grandes treinadores brasileiros. Assim como
aqui no Brasil tem chegado bons treinadores estrangeiros e tem chegado treinadores brasileiros, estrangeiros não tão bons, né? E muitas vezes, talvez por força do contrato ou até de uma cultura inicialmente, eles acabam vindo com, não vou dizer privilégios, né? Mas com algum tipo de avaliação diferenciada em relação a nós. Há mais paciência com eles. Mais paciência. É só você olhar um treinador brasileiro, se ele não faz o resultado, em quanto tempo ele é demitido? Vamos fazer uma pesquisa. E o estrangeiro demora quanto tempo para ser demitido? A força do contrato, talvez. Mas por que que na hora que é discutido o contrato, o brasileiro, se ele não aceitar determinadas cláusulas, ele não assina o contrato, ele fica sem trabalhar. E o mercado dele é este aqui. O mercado estrangeiro, o mercado principal dele não é este. Este é mais um. E eles têm a cobertura da FIFA. Então, eles entram na FIFA e a FIFA tem uma mão de ferro. E a CBF, que mão de ferro que tem? Nenhuma. Tanto é que agora já não está mais acontecendo, mas até pouco tempo atrás tinha treinadores estrangeiros trabalhando aqui sem a licença equiparada com a exigida para o brasileiro. Ele não tinha licença Pro-UEFA, alguns treinadores não tinham licença Pro-UEFA e já trabalhavam aqui, estrangeiros. E nós, sem licença Pro, às vezes com licença Pro-CBF a gente não consegue entrar lá. Então, esse respeito, né, não tem. Então, são coisas que precisam mudar. As leis trabalhistas para o treinador inexistem. São, a nível de proteção, inexiste. É uma situação ou outra que você consegue colocar ali. Em relação ao estrangeiro, a FIFA protege totalmente. Mas por que não protege você, brasileiro? Porque nós temos a legislação brasileira acima, né? E nós temos um órgão hoje, que é o CNRD, que é bastante moroso em relação a tomar uma posição sobre o clube. Né? Você entra, você até ganha a ação, mas até a aplicação da pena demanda um tempo grande. Então, é sempre aquela espera que o clube acabe amigavelmente fazendo as coisas acontecer. E muitas vezes para o clube não é interessante fazer as coisas acontecer. Uma união dos treinadores nesse sentido? Poderia, mas acho que de repente pode estar faltando aí, sei lá, algo mais, uma liderança mais forte, alguma coisa assim, que possa trazer essa realidade mais à tona. Portuguesa 2013, um negócio que incomoda. Eu não sei se te incomoda ainda, pelo fato do rebaixamento que veio. Você atingiu a meta de não rebaixamento no campo e isso aconteceu. Mas aí alguém do jurídico ou advogado, enfim. E o Everton foi escalado, e o Everton estava no banco e você usou o Everton. Como é que você vê hoje, passados aí mais de 10 anos, 11 anos já, essa situação? Já se passaram já se passou uma década, mas te incomoda? Vamos partir do início para ter o entendimento da coisa. Eu chego na Portuguesa, a Portuguesa recém tinha conseguido o acesso da A2 do Paulista para A1. E estava, se eu não estiver errado, na penúltima ou até a última colocação no Campeonato Brasileiro da Série A. Na penúltima. O time não era ruim, mas era um time que necessitava se readaptar à intensidade de jogo, porque a intensidade de jogo da A2 é 1.
Claro. A intensidade de jogo da Série A1 do brasileiro é outra completamente diferente. Então, a gente ia organizar a equipe, reencaixar as peças e readaptar. E aí, o primeiro turno a gente ainda vai aos trancos e barrancos e tal. E o segundo turno a gente decola com a 8ª melhor campanha do segundo turno. Encaixando um time que fez partidas memoráveis, de 4-0 contra o Corinthians, de 3-0 contra o Santos, se eu não me engano, de goleada contra o Vasco também. Enfim, jogos muito, muito legais. E, dentro do campo, se livra do rebaixamento. Algumas coisas que aconteceram quando nós chegamos lá, atletas da casa há 7 meses sem receber auxílio moradia, além do salário atrasado por alguns meses. Eu mesmo estou até hoje esperando para receber da Portuguesa. Né? Há 10 anos, 11 anos. É. Aí, as coisas foram se acumulando. Me desculpe que ele já faleceu, mas o que eu vou falar não é em relação à pessoa dele, nem denegrindo a imagem dele, mas o que acontecia, a realidade que acontecia. Chegava o dia de pagamento, a gente recebia o cheque, ia descontar o cheque na boca do caixa e não tinha fundo. E aí empurrava mais uma semana, daqui a pouco acumulava uma na outra e outra na outra. E o time começou a responder dentro de campo, mas já estava acumulando 4 meses de salários atrasados. Quando a gente chega com todos esses problemas, nós fizemos um pacto com as lideranças da equipe, além da Portuguesa, da situação do clube que era a Portuguesa, num clube de respeito grande, da grandeza da Portuguesa, a situação de cada jogador que estava ali. Nós tínhamos ali campeões mundiais, nós tínhamos jogadores de altíssimo nível jogando ali. Como seria a sequência de carreira deles? Como eles seriam respeitados se a gente não conseguisse virar tudo aquilo? Né? Como eles seriam tratados dentro do mercado? E isso impulsionou, porque nós tínhamos algumas lideranças assim, fantásticas, como Moisés Moura, né? Valdomiro, Souza, entre outros. Luiz Ricardo, Diogo, né? Lauro, enfim, tinha muita gente nesse sentido. Então, os caras estavam fazendo, dentro da realidade profissional, sendo o mais profissional possível. Nossa, não dá nem para questionar isso. E sem receber. Na época, existia alguns problemas internos que o Dalupa não poderia se reeleger, e coisas que a gente ouvia, que ele tinha problemas com o banco Banif, de um dinheiro que o Banif estava cobrando dele, não da Portuguesa, enfim, coisa deles lá, não me interessa. O campeonato foi andando, o Everton é expulso pós-jogo. Depois do jogo terminado, nós tomamos um gol no final do jogo contra o Bahia. Contra o Bahia. Nós tomamos um gol no finalzinho do jogo, né? E aí, num lance polêmico, e aí acaba o jogo, o Everton vai reclamar e é expulso. Acho que foi umas 5, 6 rodadas antes, se eu não estiver errado, do último jogo. Chega para a última rodada, o Gilberto tinha um julgamento que eles diziam internamente que poderia ser convertido em cestas básicas, a penalização, porque já tinha cumprido uma partida, mas nada se falou a respeito do Everton. O Everton era julgamento, não era problema de cartão amarelo ou cartão vermelho. Era julgamento. Ele já tinha cumprido a automática dele.
E vai para a última semana. Para a gente cair, a gente tinha que tomar 8 do Grêmio dentro de casa. Então, não se resolveu. A semana inteira ficou se batendo em cima da utilização do Gilberto. Quando chegou quarta-feira, que não tinha tido nenhum tipo de resposta à condição do Gilberto, eu falei, não vai para o jogo, está fora, nós não vamos correr risco nenhum, está fora. E aí seguimos montando o time. E eu tinha exato... Geralmente a gente montava o banco com 20. Eu tinha exato 18 jogadores com o Everton. Mas a gente nem sabia de julgamento do Everton. Porque para nós de campo não chegou essa informação. Fomos para o jogo. Cumprimos o jogo, 0-0. Estamos tranquilos. Terça-feira tinha a festa, se eu não me engano, na Federação Paulista, na TV Gazeta, eu não me lembro. E o Alexandre, que era meu auxiliar, que foi no meu lugar, que eu estava embarcando para fora do país. Daqui a pouco ele liga. Doutor, cara, estão dizendo aqui que tem um clube que permaneceu que vai ser rebaixado porque usou jogador irregular. Eu falei, tranquilo. Você lembra de alguém? Não lembro de nada. Não sabia de nada. Daqui a pouco ele liga, estão falando que é a gente que usou o Everton. Gente, eu ligava para saber o que estava acontecendo, que eu estava fora com a cabeça aqui. Praticamente minhas férias foi pro... E os efeitos disso tudo foram extremamente maléficos para minha pessoa e para minha carreira. Porque eu tinha 3 a 4 clubes interessados no meu trabalho e cada um foi para o seu lado. Imagina que vai querer um cara que estava dirigindo uma equipe e foi rebaixada por uso de jogador. Enquanto não tiver tudo preto no branco, né? Aí eu volto para a Portuguesa para recomeçar o ano, já com a nova diretoria, aí era o... Esqueci o nome. O Lico, né? É. Lico. Ilídio Lico. Cara, uma semana antes de começar a competição, tinha meia dúzia de jogadores que ainda tinham contrato com o clube, que ainda não tinham retornado de férias, mais alguns jogadores da base, e não tinha nenhuma contratação, e o time todo tinha se esfacelado, tinha ido embora. E aí não tinha número para treinar, e não tinha diretor de futebol. Aí eu começo a ligar para alguns amigos, consigo trazer 3 ou 4 jogadores do Grêmio, 2 do Corinthians e 1 do Palmeiras, para completar elenco. E alguns para ser titular ali. Para poder começar a jogar com uma semana de treino. E com toda aquela confusão. E saía de um jogo, todo mundo queria saber do quê? Do problema da Portuguesa. Ia para outra coletiva durante semana de treino, porque ali não teve nem semana, era jogo em cima de jogo. Qualquer entrevista, ninguém queria saber do que estava acontecendo, queria saber do quê? Do problema. E aí, eu estava dentro do clube, eu precisava ficar dentro do clube, por quê? Eu precisava mostrar que eu não tinha nada a ver com esse assunto. E aí o Ministério Público investigou para cá, para lá, tal, e fez um anúncio que eu não tinha nada a ver com o assunto. Mas aí a imagem que ficou comprovado, só que a imagem já tinha ido. Ficou comprovado até hoje. Tem pessoas que ainda, eu tenho certeza que ainda vão tecer comentários no seu podcast, na barra do seu podcast, dizendo que eu sou mentiroso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Por quê? Porque isso eu já fiz em outros podcasts, algum tipo de comentário e gerou as mesmas. Agora, cada um é cada um, né? Eu sei
o que aconteceu em termos de eu, pessoal, como eu conduzi as coisas, e sei da minha inocência, que eu não tenho nada com isso, né? Mesmo sendo prejudicado por tudo isso, não tenho nada a ver, e durmo tranquilamente. Isso te incomoda ainda? Cara, tem coisas na vida que são coisas que você não deve. Se você não tivesse passado por isso, é muito melhor do que você ter passado por isso. Porque a pior coisa é, por mais inocente que você seja, ainda ter pessoas que duvidam. Né? Mas vou falar o quê, né? Duvidaram de... A história da vida fala que de dúvidas de pessoas, de entes muito maiores que também geraram dúvidas, né? Que acabaram... Então não sou eu que... Se eu passei por esta situação toda, mesmo inocente, né? Sendo inocente, de repente é porque eu teria que passar. E vida que segue. O importante é eu estar bem comigo mesmo e cabeça tranquila. E isso eu estou. Lógico. E cada vez que eu tenho que falar, não é legal, desgasta. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Deixa para lá, deixa isso para lá. Melhor treinador do Brasil hoje para você? Cara, eu acho que tem grandes treinadores no Brasil, cara. Tem grandes treinadores. Em termos de resultado, é inegável que o Abel está puxando a fila. Por causa dos resultados, e é um grande treinador e tem grandes resultados. Mas o Cuca é um grande treinador. Né? Quando está trabalhando, o Felipão é um grande treinador. Enfim. O Diniz é um grande treinador. O melhor, o pior, não, mas é um grande treinador. Né? E numa situação difícil agora no Fluminense. Exato, e tem outros tantos aí. O Vojvoda é um grande treinador. O Rogério vem a cada momento fazendo sua carreira crescer mais e mais, amadurecendo o seu trabalho. O rapaz que chegou agora no São Paulo, Zubeldia, vem fazendo um trabalho bastante legal, bastante interessante. Né? E posso estar esquecendo aqui. É difícil, não é muito nome. Não, tem muita gente boa. O Tite é inegável. E o Tite a gente sempre vão querer questionar porque não ganhou a Copa. Mas é a pedrinha no sapato dele. Os trabalhos do Tite estão sempre em cima. Né? E é inegável a qualidade do trabalho dele. Claro. Então tem muita gente boa. E perdão aqueles que eu possa estar esquecendo aqui, porque é muita gente boa. Imagina. O Dorival na seleção, o que você acha? Total. Aí. Eu não estava levando para o clube. Dorival é um cara espetacular. Um dos caras, assim, em termos de gestão de grupo, nós estávamos falando de gestão, diferenciadíssimo em termos de gestão. Uma simplicidade e um cara que tem um jeito próprio de conduzir as coisas e é só ver o currículo dele e os resultados que ele traz. E ele tem um peso que ele vai carregar, porque faz muito tempo que o Brasil não é campeão do mundo. Né? Essa foi mais ou menos o que o Parreira pegou lá em 94. Né? Então, e aí a gente começa a entrar por situações que eu também já passei por esses tipos de questionamento. Reativo ou construtivo? Treinador mais gestor, mais simples, ou aquele cara com propostas de jogo mirabolantes? Qual deles? Hoje, o campeoníssimo Carlos Ancelotti. Que mirabolância tem as equipes dele? Nenhuma. Alta competitividade, assertividade com alto nível e uma gestão diferenciadíssima, onde os jogadores adoram. E o Guardiola também tem os méritos dele. Só que em determinados momentos que o Guardiola chega para competir, alguma coisa deixa ele para trás.
Então, o Guardiola é fantástico. Para mim, é, sim, um dos melhores do mundo. Em termos de futebol show, é o melhor treinador do mundo. E eu tenho, sim, sou fã do trabalho dele, como sou fã do trabalho do Ancelotti, como sou fã do trabalho do Diniz, como sou fã do trabalho do Dorival, do Felipão, enfim, dos bons, do Abel, do Vojvoda, agora do Zubeldia. Dos bons. Sempre os bons têm algum ponto que faz a diferença. E é aí que você precisa perceber, ver se te serve, ver se combina com a sua maneira de ser, ver se a equipe que você tem na mão consegue jogar daquele jeito ou ser dirigida daquela maneira, né? Recentemente eu falava, o Abel Braga, além da gestão, tem algumas ideias, assim, umas sacadas de Ferreira. futebol. Abel Braga. Ah, o Braga, tá. Algumas sacadas, assim, fantásticas. E um dos maiores mestres em encaixar uma equipe se chama Muricy Ramalho. Verdade. É muita gente boa, né? Então é aprendizado com cada um deles. Isso Aprendizado com cada um deles. Vinícius Júnior, bola de ouro. Pelo que fez até agora, eu acho que é a ação e o que essa ação gerou. A reação que ela gerou. A reação foram títulos. Quem mais agiu dessa maneira este ano? Ele. As ações dele, lógico que não foi só ele, Claro. mas principalmente ele foi o carro-chefe de uma equipe que chegou ao ápice. Então, até por isso, merece essa situação. Tem outros jogadores que foram grandiosíssimos, que daqui a pouco pode ser até um pouco mais completo que eles. Mas a equipe não ajudou a chegar no nível que ele chegou. Então, por isso, ele sim, é o momento dele. Preconceito que ele enfrenta, essa coisa toda, por ser lá na Europa, a votação dos caras. Então, não é o preconceito que ele enfrenta. Não, lógico. Nós vamos questionar. Eu vou jogar um ponto aqui. Será que tudo que foi questionado em relação ao Neymar foi provocado pelo Neymar? Ou foi uma reação do Neymar a algumas coisas que ele sofria? Porque ele tinha uma maneira própria de ser e não foi aceita, como o Vinícius tem uma maneira própria de ser e que também não está sendo respeitada. Talvez a ordem seja a inversa, né? Não sei. Talvez a ação tenha vindo de uma reação. Na realidade, tem ângulos de visão sobre as coisas, né? Cada um enxerga de uma maneira e até uma fala ela é interpretada da maneira que você está enxergando naquele momento. Claro. Né? Será que uma das coisas que provoca essas reações é o momento e a forma que o Vinícius dança? Né? Aí eles se sentem ofendidos, porque ele já gerou um mal mental para o adversário, né? Que ele foi lá e fez o gol. Ainda ele vai sapatear em cima, digamos, uma desgraça, digamos, que o adversário está sentindo. Mas não é... Na cabeça do Vinícius é outra coisa completamente diferente. E o cara enxerga como uma provocação. Aí o cara enxerga como uma provocação. Aí reage. Reage de que maneira? Como ele não pode, ele tenta humilhar. Assim como ele está se sentindo humilhado, ele tenta humilhar. Né? Aí gera o preconceito racial. E a habilidade do Neymar também era tudo isso. Aí você vai falar, mas o Ronaldinho já fazia isso, o gaúcho. Mas talvez não tivesse tanta ênfase. Né? Talvez não tivesse tanta ênfase. O fenômeno fazia tudo isso dentro do campo, mas não tinha ênfase nas comemorações. Eram comemorações mais simplórias. Mas quem que está errado nisso, então?
Eu acho que é muito mais a falta de entendimento da cultura do atleta do que o atleta estar errado, né? E uma outra coisa, né, que eu falo do jogo, aí vem o outro jogo, né? A gente precisa vender. E, infelizmente, no mundo todo, a polêmica vende mais. Ou não precisa ser competente, é só criar uma polêmica. Então, se cria a polêmica, não importa que dano vai gerar para aquela pessoa ali. Físico, psicológico, seja lá. Não importa, né? Aí, muitas vezes, eu instigo o público a... Ou dou ênfase a uma manifestação que não está tão forte assim, mas gera uma notícia. E notícia... Aí vai ganhando volume, né? Aí vai ganhando volume. A gente está, inclusive, chegando no tempo final. Você sofreu algum tipo de preconceito? Total, né? Total. Acho que a fase mais aguda foi o ano passado, em Goiânia, né? No clássico, primeiro clássico do ano contra o Atlético Goianiense, eu estava pelo Goiás, e nós saímos ganhando o jogo e tomamos a virada. E na coletiva eu faço alguns comentários, né, sobre o que aconteceu ali e tal, e o repórter, em vez de comentar sobre o que eu disse ou o que aconteceu dentro de campo, ele quis comentar sobre a minha condição de obesidade. E que quem era eu para ficar... Eu tinha que me preocupar mais com o meu pescoço, que não existia mais, que a cabeça e o corpo eram um só. Caramba. Né? E aí fui chacota num programa ao vivo, na transmissão da TV Brasil. Fui chacota ao final, né? Ao vivo, na TV de Goiás ali, TV Brasil em Goiás. Eu nem fiquei sabendo na hora, chegou no final da tarde, o vice-presidente do clube me ligou, falou, tá acontecendo assim, 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 já tomamos providência, inclusive com o presidente sim ficou revoltado. Eu falei, tranquilo. Aí eu fui ver o que tinha acontecido e tal. Bom, passou uma semana, eu falei, eu vou ficar esperando um pedido de desculpa em cima do que o presidente se manifestou, fez um manifesto, né? Nota oficial. Nota oficial, tudo. Não aconteceu nada. No domingo seguinte, 10 da manhã, a gente jogava no interior de Goiás com a mesma TV Brasil ao vivo. Não era o comentarista do estúdio, mas eu fiquei esperando. Ele veio me entrevistar na beira do campo, não foi aquela entrevista antes, era na beirada do campo, um pouquinho antes de começar o jogo. Ele me fez uma pergunta, eu olhei para ele, e em vez de eu responder o que ele me perguntou, eu retratei sobre o tipo de agressão que eu tinha sofrido e que eles do estúdio e eles da TV, fiquei aguardando o pedido de desculpa que não houve, que eles tinham que estar conscientes até onde eles podiam estar atingindo. Porque eu sou uma pessoa madura, cabeça feita, não há problema. O problema é as crianças que estão ouvindo o bullying que elas vão provocar nos amiguinhos. E os amiguinhos, na maioria das vezes, totalmente despreparados. O que isso poderia gerar? Né? E outras coisas que a gente colocou que é uma resposta a esse tipo de preconceito racial, gordofobia, homofobia, enfim, tudo isso que está camuflado e às vezes está explícito, né? E que é falta de respeito do ser humano com o seu próximo, né? E aí isso gerou uma repercussão gigante, nacional,
Aí no domingo, final da tarde, me liga o presidente da TV Brasil, me pedindo, pelo amor de Deus, para intervir. Eu falei, cara, eu não provoquei nada disso, mas eu não guardo mágoa dele, não. Vou dar a oportunidade de vocês me pedirem desculpa. Vocês não têm programa de esportes? Eu vou lá. Vou lá participar do programa, não tem problema nenhum. O mais importante é a gente passar a mensagem de que isso é um mal. Claro. E aí fui, né? Ele pediu desculpa e tal, e vida que segue. Espero que esse tipo de coisa não tenha atrapalhado mais a carreira dele, e ele não tenha provocado outras situações parecidas, nem ele, nem as pessoas em volta ali. Que tenha sido um aprendizado mesmo. Que tenha sido um aprendizado, não só para ele, como para muitos que assistiram, né? E que depois viram a matéria. Não é o Guto provocando uma situação. Recebeu e provocou, nada disso. É o entendimento. A causa é mais importante do que a minha participação ou a participação de quem quer que seja. Eu não me sinto vítima, né? Mas eu tenho que passar que outros podem ser vítimas, e vítimas despreparadas, e que pode trazer um dano muito grande à pessoa. Tá certo. Guto, palavra final. Teu sonho. O meu sonho hoje é mais um grande trabalho, né? Numa grande equipe, me fazer respeitado no mercado, como dia após dia a gente vem conseguindo. E na vida pessoal, né? A esposa aí acompanhando. Acompanhando, a gente poder desfrutar um pouquinho também, né? Viver um pouquinho, que o treinador não vive, né? Isso é uma coisa que, na hora que bota na balança, ninguém... Né? A gente perde muitas oportunidades de convivência com filhos, com família, enfim. E que a gente possa viver um pouquinho mais. Outro dia eu vi você curtindo com a família o teatro, né? Nossa, muito bom, cara. Aliás, né, já que você deixou aqui a dica, né, é um grupo, eu fui domingo agora, não conhecia, não tenho nenhuma ligação com eles, claro. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim, o que é bom tem que ser passado para frente. Tem que ser propagado, claro. E é uma peça que está girando no Césino, né, todos os SESIs, dia 28 vai ser em Rio Claro, chama Sonho de uma Noite de São João. Quem puder ir, cara, não perca. 2h30, cara, é para dar cãibra na barriga de tanto rir. Os caras são muito bons. São muito bons. Nessa vida maluca que a gente vive, sorrir é importante. É muito importante. Legal, valeu a dica. Valeu. Guto, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. E você sempre fazendo as coisas se tornarem leves. Vamos tentando, vamos tocando o nosso barco aqui. Obrigado, viu? Obrigado a você. E a gente vai se encontrar nesses gramados da vida. Com certeza, com certeza. Abraço, viu? Pessoal, assim a gente encerra o nosso Podicilo de hoje com o nosso querido Guto Ferreira. Valeu, Gutão. Valeu.